Cool Hunter, né, ele seria um caçador de tendências, né, essa é a tradução do termo, mas na verdade ele realiza o Cool Hunt, que seria o que? A pesquisa de tendências. E aí não, é uma atividade que não é simplesmente você pegar a máquina fotográfica e sair às ruas fotografando as pessoas, as vitrines, né? Na verdade é um trabalho muito mais complexo. Todo mundo acha que a pessoa, ele se descobre um com o outro, mas na verdade não é isso. E é isso que, de certa forma, está fazendo com que as pessoas tenham uma interpretação errada. Trabalho de observação, e daí o trabalho com imagens, né? Então, por isso que a gente fala que uma das ferramentas de trabalho do Cool Hunter é a máquina fotográfica, porque realmente ele precisa registrar esses novos sinais, né, essas manifestações que estão nas dinâmicas sociais e que muitas vezes sim estão nas ruas, porque basicamente quando a gente pesquisa a tendência, a gente está pesquisando o comportamento do ser humano. O outro lado é o monitoramento, então monitoramento de notícias, né? Monitoramento dos meios de comunicação de modo geral, né? Então, monitorar quais são os últimos livros que foram lançados, qual é o best-seller, porque tudo tem um porquê por trás, né? Então eu diria que para esse trabalho, o Cool Hunter precisa ter um olhar transversal por todas as áreas da cultura contemporânea. Então ele não pode ter preconceito, né? Então ele tem que ir numa Baixa Augusta, mas ele também pode ir no Oscar Freire. A metodologia ela muda um pouco de empresa para empresa. Então tem empresas que usam junto a isso pesquisa em profundidade com trendsetters, que são os formadores de opinião, além do Cool Hunt. Então tem empresa que faz grupos de pesquisa, né? Grades semióticas. Então aí é um trabalho realmente amplo. E o mais importante disso tudo é que aí o material que o Cool Hunter traz, né, e que não olha apenas o que é novo, né, cool eu não posso traduzir como legal, né, então eu acho importante assim o que é inovador, né, então o Cool Hunter ele precisa perceber o que é relevante, porque é novo, é inusitado e isso pode ser uma manifestação ou um sinal de um novo comportamento, né, que estaria emergindo na sociedade, ou então ele vai olhar aquilo que se repete. Porque aquilo que se repete também é importante, porque é algo que ainda está em andamento na sociedade, algo indica que provavelmente algum comportamento deva permanecer. A tendência, ela não muda e nem nasce da noite para o dia. Qual é uma forma, eu vou um exemplo bem bobinho, que isso caracterizou uma onda, uma febre, que todo mundo já percebeu? Aqueles adesivos nos carros de família. Isso é uma forma da pessoa falar dela mesma, né? Então, isso seria uma onda. Esse comportamento também desmembrou algumas modas, e aí é uma tendência estética, em várias áreas, por exemplo, do consumo. Então, se a gente for pensar, as pessoas começaram a adesivar as paredes, né? Então, isso é uma tendência de decoração. As pessoas começaram a adesivar os seus notebooks, né? Os seus celulares, a sua geladeira, para que aquilo realmente tenha um toque pessoal. As pessoas precisam o tempo todo reforçar o quão únicas e especiais e diferentes elas são. Quando a gente fala em pós-modernidade, que é esse cenário que traz pra gente a importância do assunto tendência, porque é tudo ao mesmo tempo agora, excesso de possibilidades. Então, assim, o consumidor está cada vez mais complexo, né, cada vez mais difícil de entender, e aí o estudo de tendências entra como uma complementação qualitativa do estudo do comportamento do consumidor. Vou analisar, vou observar, vou coletar dados sobre o comportamento, né? Então aí cada empresa tem o seu método e isso depois é analisado por uma equipe multidisciplinar. Então isso traz pra gente o que são as tendências de comportamento, né? E aí o Cool Hunter pode contribuir exatamente trazendo sinais e manifestações disso, né, especificamente sobre o comportamento, né, e tem uma coisa que a gente chama que é o trend forecasting, que é você pegar o comportamento e interpretar para as várias áreas do consumo. E aí, por exemplo, o profissional que faz o trend forecasting de moda, ele vai obviamente interpretar as principais tendências de comportamento, mas ele também recebe, por exemplo, a indústria têxtil está lançando agora alguns tecidos, algumas novas texturas, alguns outros materiais, novos pigmentos. Então ele mistura isso com referências de arte, outras referências estéticas, e aí ele cria um cenário de inspiração.
verdade, é a sensação de quebra-cabeça, porque as coisas vão se encaixando de uma forma muito interessante e muitas vezes uma manifestação, um sinal, ele serve não só para exemplificar uma tendência, mas várias. Existem vários pontos de contato entre elas. A gente fala com o Hunter, ele não tem uma bola de cristal. O que ele tem é uma sensibilidade, é um olhar um pouco mais apurado, né, e uma preparação para tentar identificar essas relevâncias aí, né, nas movimentações sociais. Então, eu diria uma sensibilidade.